A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido, minha querida, nós estamos aqui para mais um vídeo de perguntas e respostas. Você pergunta e eu respondo. E o nosso irmão perguntou no primeiro vídeo de perguntas e respostas, o católico pergunta, o católico responde, né? Eu já trouxe um quadro mostrando, né? Protex pergunta, católico responde. Agora nós estamos tirando algumas dúvidas de alguns católicos. E o irmão comentou nos comentários, acho que apenas a conta que aparece é do seu sobrenome, nos nossos comentários, para que eu pudesse falar um pouco sobre a novena do Espírito Santo, sobre Pentecostes. Primeiro nós vamos mostrar na Bíblia, da Sagrada Escritura, para depois nós falarmos disso. Meu querido irmão, minha querida irmã, como se dá o Pentecostes? O Pentecostes começa a acontecer e nós sabemos que ele acontece pós-ressurreição de Cristo, depois que Jesus ressuscita e está na liturgia da igreja. A novena de Pentecostes, ela foi colocada pelo Papa na liturgia da igreja. É a única novena que faz parte da liturgia da igreja. É a novena de Pentecostes, o Pentecostes, né? Papa Leão XIII, a pedido da Beata Helena Guerra, no ano 1895, né, ela escrevia carta, recebia de Jesus as graças, né, para pedir que o Espírito Santo fosse lembrado na igreja, e ela começa a escrever para o Papa Leão XIII, e o Leão XIII oficializa colocando essa novena na liturgia da igreja. Muito bem, nós sabemos, meus irmãos, que ela dá-se após a Páscoa, a ressurreição. Por quê? Porque nós vamos ver na Bíblia que tudo é perfeito. Nós vamos ver na Sagrada Escritura. Podia até ser que na época dos apóstolos não tivesse o novenário de Pentecostes. Mas por que novena se são 50 dias? Pentecostes significa 50 dias no Pentecostes judaico. É porque conta-se, meus irmãos, conta-se os 40 dias que Jesus ressuscitou e ficou na terra, vendo? Os 40 dias. Então os 40 dias que Jesus sobe em Atos 1, né? Eles ficam 9 dias perseverando em oração. Mas nós vamos ver, né, tudo isso. Então, eu já falei, né? Aí pronto, surge a devoção da novena de Pentecostes. É muito seguido, é muito rezado, muito feito pelo movimento carismático de dentro da igreja. A novena de Pentecostes, a novena do Espírito Santo. A Beata Helena Guerra começa a escrever, Santo Padre o Papa consagra o mundo ao Espírito Santo, e o Papa consagrou o mundo ao Espírito Santo. Quando o Papa consagra o mundo ao Espírito Santo, nasce o mover carismático dentro da igreja. Olha só, sei que muita gente é contra isso, mas a verdade tem que ser dita. Olha como acontece, meus irmãos, como acontece o Pentecostes já acontecer, começa a acontecer nas Sagradas Escrituras, essa devoção do Pentecostes. Olha como ela começa. Quando Jesus ressuscita, né? Quando Jesus ressuscita, no próprio domingo, no mesmo dia, Jesus começa a manifestar aos seus discípulos. Essa sala do Pentecostes, o cenáculo, foi a mesma sala onde Jesus instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa, Lucas 22:19. Foi onde Jesus deu sua carne e seu sangue. Foi ali. E eles continuaram se reunindo ali. Veja que a igreja se reunia no primeiro altar. Aonde foi o primeiro altar? No cenáculo. O primeiro altar. Eles se reuniam. Eles estavam ali naquele domingo, né? Estavam reunidos, as portas fechadas por medo dos judeus. Olha o que acontece. Na tarde do mesmo dia, no João 20, versículo 19, presta atenção. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, o domingo, os discípulos tinham fechado as portas do lugar aonde se achavam, presta atenção, aonde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse-lhe: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos, o lado e o seu lado. E os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhe outra vez, vai instituir a confissão da primeira vez. Instituir a confissão, veja só. Ventando muito aqui, mas tá bom. Vamos lá. Louvado seja Deus pelo irmão Vento. Como dizia São Francisco. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eis que eu vos envio. Soprou sobre eles, dizendo: receba o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Preste atenção. Então Jesus, na primeira aparição a eles, Tomé não está. Ele institui o sacramento da confissão. É o único sacramento que Jesus instituiu depois que ressuscitou. O sacramento da confissão. Agora repare, o versículo 26.
8 dias depois, o outro domingo, 8 dias depois, estavam os discípulos no mesmo lugar. E Tomé com eles. Estando trancado as portas, veio Jesus e pôs no meio deles. Então veja a importância, meus irmãos, do cenáculo, né? Então, o mover carismático sempre traz esses cenáculos, né? Muitas pessoas participaram de cenáculos, tiveram a vida transformada, conversão de protestantes, né? No início aí dos anos 90, dos anos 80 aqui no Brasil, Padre Eduardo Doug, Monsenhor Jonas Abibes, esses mistos de Pentecoste do Brasil, né? Esses homens que levaram os católicos a voltar à missa. Esses homens levaram, Padre Eduardo está internado, sempre reze pelo Padre Eduardo com o Covid, reze uma Ave Maria por ele quando você vê esse vídeo. Então, aqui, Então já começa aqui, manifestar onde? No cenáculo. Veja a importância do cenáculo. Veja a importância de... Né, eu vou mostrar na Bíblia que já existia a comemoração de Pentecostes na liturgia da igreja primitiva. Eu vou mostrar na Bíblia, matando a cobra e mostrando o pau, na Bíblia. Você pergunta e eu respondo, mostrando na Bíblia sagrada. É desse jeito, meus irmãos. Então a devoção surge aí, o Papa Leão XIII, no ano 1895, a pedido da Beata Helena Guerra, o Espírito Santo toca no coração dele, e ela é agregada na liturgia da igreja. É a única novena. As outras novenas da Nossa Senhora, novenas a um santo, né? São devoções, como eu posso dizer, popular, né? Como muitos chamam, eu esqueci agora a palavra que agrega, são novenas populares, né? Que está na fé popular. A que está na liturgia da igreja é o Pentecostes. O Pentecostes já estava na liturgia da igreja. A igreja primitiva, eu vou te mostrar. Então veja, aqui Jesus aparece a primeira vez, institui a confissão. Aparece a segunda vez, cura o coração de Tomé da incredulidade. Aonde é que eles estão? No cenáculo. Olha só, Jesus faz uma promessa em Lucas 1, em Atos 1:5. Mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias, falando desse evento de Pentecostes, que chamamos de efusão, né? Batismo confunde um pouco, né, com a questão do sacramento do batismo, né? Então, você que é dessa linha, chama efusão por caridade, né? Porque os apóstolos não chamaram de batismo. Não tem nenhum canto na Bíblia chamando esse derramamento, esse evento de batismo. Está chamando de efusão, não é? Muito bem. Então Jesus diz no 8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força para que... Olha a ação do Espírito Santo, né? Em Pentecostes, para que veja, para que sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Até os confins do mundo. A universalidade da igreja. Então vamos ver, são 120 pessoas que estão ali. Segundo Atos 1, de 12 a 14. Eu só vou pegar, vai dizendo os nomes de cada um, verso 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, porque Jesus disse, ficai aqui, aguardando a promessa. Era onde? Era a sala do cenáculo, aonde Jesus ressuscitou e apareceu, onde Jesus instituiu a Eucaristia. Veja a importância do cenáculo, onde Jesus instituiu o sacrifício de sua carne e seu sangue, onde Jesus ressuscitado aparece para eles no mesmo dia que ressuscitou, institui o sacramento da confissão, 8 dias depois aparece para Tomé, no mesmo lugar. E agora eles estão aguardando o Paráclito, o outro, a terceira pessoa da Trindade nesse cenáculo. E eles ficam lá 9 dias, por isso novena. Por quê? Porque pega os 40 dias de Jesus na terra, com os 9 dias que eles ficaram no cenáculo, fazendo o que no cenáculo? Verso 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração. Olha aí, o que é que estavam fazendo? Quando acontece o evento de Pentecostes em Atos 2, estavam em oração. Dizem aqui alguns estudiosos que a Virgem Maria dava seu testemunho. Ela era a coordenadora dessas 120 pessoas aqui. Olha, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, vírgula, entre elas Maria, vírgula não, peraí, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por que não diz entre elas Maria, mãe de Jesus e os filhos dela? Não. E os irmãos de Jesus. Veja que era 120. Contava algumas mulheres que eram poucas, não passavam de 5. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Maria mulher de Alfeu Cleofas, Maria
mãe dos filhos, Maria Salomé, mãe dos filhos de Zebedeu. Eram poucas mulheres. Joana, mulher de Cusa. Eram poucas as mulheres. E os 11, porque e os 12, né? Porque já tinha sido eleito um, Matias, os 12 apóstolos. Além dessas, mais ou menos aí, não chegava a 18 pessoas, diz que era 120. Então esses irmãos de Jesus, olha, aí ó, mais de 100. Mais de 100. Então eram 100 irmãos de Cristo. Da qual 500 fala em 1 Coríntios 15, versículo 5. São mais de 500, eram mais de 500. Muito bem. Mas aqui só tinha apenas cerca de 100 irmãos de Cristo. 100 irmãos de Jesus, momento. Então, meus irmãos, acontece em Atos 2, o Pentecostes. Olha só, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos nesse mesmo lugar, de repente veio do céu um ruído como soprasse o vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Essas línguas aqui não é a glossolalia. Se você segue, vai ver que passava gente de todas as línguas ali. Você vê aqui no versículo 9, passava ali o que? Partos. Eles falavam na língua, pregavam na língua dos partos, era Pedro. Medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, olha aí, das províncias da Líbia, próxima de Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses, árabes. Então veja, era na língua desses, não é? Que falava, que não se refere aqui à glossolalia, com muitos carismáticos interpretam erroneamente isso aqui. Então aqui, meus irmãos, está o evento de Pentecostes. Só que esse evento aqui de Pentecostes, ele era comemorado na liturgia da igreja primitiva. Irmão Fábio, que negócio é esse? Esse Atos 2, como deu origem à evangelização da igreja. Na primeira pregação de Pedro aqui, 3.000 pessoas recebem o sacramento desse dia. 3.000 pessoas. Então, esse evento de Pentecostes, ele é lembrado, porque foi dessa maneira que Jesus disse, sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Então, não pode ser esquecido. A igreja nunca esqueceu. E ela fez parte, sempre fez esse evento da liturgia da igreja. Quando o Papa, né, depois, mais tarde, vai agregar, né, liturgicamente a novena de Pentecostes. A novena ao Espírito Santo. O Espírito Santo é pouco lembrado dentro da igreja. A terceira pessoa da Trindade era pouco lembrada dentro da igreja. Por isso que a Beata Helena Guerra começa a escrever para o Papa Leão XIII, pedindo santidade, consagre o mundo ao Espírito Santo, santidade, faça alguma coisa pela terceira pessoa da Trindade. Jesus pedindo a Beata Helena Guerra. Né? E a Beata Helena Guerra, parece que ela foi beatificada por São João 23, acho que em 1975, não sei, eu estou esquecendo a data. Mas isso aqui que ela começa, o Papa liturgicamente reconhece como novena, né? O que o Papa Liga está ligado no céu, de Pentecostes ao Espírito Santo, em 5 de maio, presta atenção, em 5 de maio, o mês de Maria, o mês mariano, o mês de maio, 5 de maio de 1895. E essa devoção tem arrastado muitas pessoas, né? A lembrar da terceira pessoa da terceira pessoa da Trindade. Então eu vou mostrar para você que isso era comemorado pela igreja. Vamos ver? Que esse evento de Pentecostes todos os anos era lembrado na liturgia da igreja primitiva? Vamos lá. Pega isso. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8. O irmão perguntou e eu respondo. Quer saber mais sobre a novena, a devoção, que nem o irmão indicou lá? O Monsenhor Jonas Zabib é um expert nisso. Eu não tenho muito conhecimento a respeito disso, mas o que eu tenho de passar aqui, eu só posso passar o que é Bíblia, a parte bíblica, que cabe na Bíblia. Eu vou passar agora. 1 Coríntios 16, 8. Existia ou não existia na liturgia da igreja primitiva a comemoração de Pentecostes, de Atos 2? Sim ou não, irmão Fábio? Toda a Bíblia do mundo vai dizer que sim. Ponga lá a lupa, para a orelha. Versículo 8, 1 Coríntios 16. Ficarei em Éfeso até Pentecostes. Pacata, aqui está. Ficarei em Éfeso até Pentecostes. Aqui está, meu irmão.
A resposta, na Bíblia Sagrada, a igreja primitiva comemorava sim o evento de Pentecostes, é matando a cobra e mostrando o pau. Você pergunta e eu respondo. Está aí, respondido. Dentro da Sagrada Escritura, esse Pentecostes, o cenáculo, instituição da Eucaristia. Jesus apareceu 2 domingos, o dia que ressuscitou, 8 dias depois, no outro domingo, para eles. Instituiu no primeiro domingo que ressuscitou a confissão. Não é? Aquela do lado de Tomé, 8 dias depois, é curada. Eles ficaram ali aguardando 9 dias em oração, ouvindo o testemunho da Virgem Maria. Não é? E ali é onde acontece o evento de Pentecostes que a igreja comemorou. O Papa só agregou a novena à liturgia da igreja, colocou como oficial, né? Volto a dizer, as outras novenas dos santos, os padroeiros da Virgem Maria são devoções populares que são feitas. Não está no calendário litúrgico da igreja como está o Pentecostes. Porque foi a inauguração da igreja. Foi onde a igreja expandiu a evangelização para o mundo inteiro. Foi dali. Primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas recebem os sacramentos. Segunda pregação de Pedro, 5.000 pessoas recebem os sacramentos. Terceira pregação de Pedro, uma multidão que ninguém mais podia contar. Amém? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pergunte e nós vamos tentar responder pelo menos. Essa do irmão foi bastante difícil, mas a gente consegue mostrando os vestígios bíblicos de que tudo que a igreja faz é bíblico. Deus abençoe vocês. Salve Maria Imaculada.